Olá, meu nome é Maurício Miguel, para quem não me conhece. Sou natural de Nova Granada, que é onde eu nasci, que é uma cidade satélite de São José do Rio Preto. E é interessante a gente contar aspectos, né, e a experiência, mas a gente vem de uma família muito trabalhadora, de boa formação cultural, política, isso em 1944. Mas antes disso, seria bom, eu acho curioso, contar um pouco da história dos meus pais. Meu pai é o Naim e minha mãe Ruth. A minha mãe é de origem cigana, o meu pai é de origem árabe, da Síria. Meu pai nasceu em Guaranésia e minha mãe em Mariana. Nessa época, a minha mãe, o pessoal, a família de ciganos tinha o ponto de concentração em Mariana, que Minas na época era um polo de desenvolvimento cultural bem notável aqui no Brasil. E Minas Gerais, mais para baixo, Guaranésia, que o pessoal recebeu os imigrantes vindos da Síria, né? Isso ao redor de 1900, 1902. E aí meu pai nasceu, né? E foi para Nova Granada, a busca de trabalho. Foi o meu tio, que chamava Jorge, que passou a ser prefeito da cidade de Nova Granada, e meu pai chegou a subdelegado na época. E interessante que meu pai, para casar com a minha mãe, ele teve que passar por um transtorno, né? E eles falam que minha mãe foi roubada, né? Então minha mãe teve que fugir do circo, porque na época os ciganos tinham casas de espetáculo circense, e meu pai no espírito de aventura do imigrante, né? Então eles se conheceram na cidade de Nova Granada e ali eles fizeram a união. Bem, aí nós tivemos uma vida social bastante intensa em Nova Granada. Meu tio prefeito, meu pai subdelegado, então tinha uma responsabilidade política e social muito grande. Aí vieram as políticas, né, e as mudanças, né? Perdemos a política lá em Nova Granada e meu pessoal se transferiu para São Paulo, que era difícil na época perder a política no interior. O pessoal não conseguia ficar na mesma cidade, tinha que sair fora, porque a pressão era muito grande. Aí fomos para São Paulo. E lá chegando, tive meu primeiro emprego, e eu, como sempre gostei da atividade artística, logo a gente teve a sorte e o destino de conhecer uma figura muito importante que se chama Anselmo Duarte. E antes a nossa família, por ser grande, né, ir de Guaranésia, passando por Arceburgo, Mococa, São José do Rio Preto e até Minas Gerais, Uberaba, né? Então a família se espalhou por toda essa região. E interessante que a política ela faz a pessoa procurar novos horizontes. Bem, aí a família é muito grande, espalhada por toda essa região, né? Guaxupé, Guaranésia. E aqui em Mococa nós tivemos uma família também bem notável, grande, né? Que era o pessoal do Bar do Bexiga. E a minha irmã acabou casando com o Turquinho, que era o proprietário ali do Bexiga, do Bar do Bexiga. E ali foi um centro, realmente, era uma referência da noite aqui na região. Ganhava até de Ribeirão Preto. Aqui vinham grandes jogadores de bilhar, a vida das grandes mulheres da prostituição, né? Então Mococa realmente foi uma referência, e a gente não pode negar isso aí. E a minha irmã acabou casando também com o primo, né, com o Turquinho,
com Alberto Donato. E aí a minha irmã passou a morar aqui e eu com minha família em São Paulo. Lá a gente conheceu o Anselmo, que foi uma grande figura que tinha ganho a Palma de Ouro com o Pagador de Promessas, que foi o único brasileiro até hoje por ter ganho a Palma de Ouro, né? E é um prêmio muito cobiçado pelo mundo do cinema. E aí o Anselmo me convidou para trabalhar no seu segundo filme, depois do Pagador de Promessas, que foi Vereda da Salvação. E aí eu passei a fazer roteiro, assistente de produção e até ir para campo, né? E como vocês podem ver nas fotos, né? Foi um trabalho também bastante intenso, um período tumultuado que estava no período da política, da ditadura, né? E que tudo isso pressionava os artistas, a cultura brasileira. E era difícil produzir filmes nesse período da Revolução, devido à pressão política dos militares. Mas aí a gente tocou, eu fui trabalhar na Vera Cruz, e ali onde conheci grandes figuras como Arnaldo Jabor, com seu primeiro filme, com o Pindorama. Fiz com o Roberto Santos, Um Anjo Mau, fui assistente de Roberto Santos. O trabalho de um certo Capitão Rodrigo, que também tive a alegria e o prazer de ser assistente de roteiro e fui assistente de direção. Um prêmio também, um filme que foi exibido no mundo inteiro, Japão, Estados Unidos, né? E chegou à final para a indicação do Oscar. E nós tivemos outra produção também com o Anselmo, que eu participei com vários filmes, foi o Descarte, com a Glória Menezes e o Rony Fon, que a gente fez no Rio de Janeiro, uma produção da Glória Menezes e do Tarcísio Meira, que me abrigaram, que me receberam em suas casas, onde eu permaneci durante o período da produção, eu e o Anselmo, e que devo agradecer muito, que foi muito útil na minha formação profissional. E aí a gente foi desenvolvendo trabalho em televisão, filmes, documentários, e aí fui parar no Chile. Aí recebi uma proposta, trabalhando, no período eu trabalhava com o Amaury Júnior, a gente produzia uma linha de cinejornais junto com o Primo Carbonari, em 35mm, né? E essa produção fez muito sucesso. É uma linha de cinejornais que percorria todos os cinemas do Brasil. E tinha uma distribuição de linha internacional. Aí o Amaury conseguiu entrar com a linha nos aviões da Varig, que para turistas que vinham de Paris para o Brasil, de Nova York, enfim, os grandes voos que traziam grandes turistas. Então o Amaury foi o pioneiro, e eu que produzia esses documentários, né? E o primeiro deles foi o São Paulo by Night. Hoje existem programas com nome semelhante, mas esse nome, o primeiro é do Amaury, né? E da Celina, que é a sua esposa. E fizemos um grande sucesso. E aí, com problemas de produção, o Amaury enfrentou uma grande dificuldade para desenvolver o trabalho. Ele foi para Miami e eu fui para o Chile, para Santiago do Chile. Lá eu trabalhei, fui convidado pelo governo do Pinochet. Os cinemas lá eram todos confiscados, era tudo do Estado, não tinha produtora, foi tudo fechado, né? E eu fui convidar para reativar isso. Tinha a Chile Filme, que era a grande produtora da época, foi o último reduto da revolução contra a ditadura do Pinochet. E eu fui contratado, né? Fui encarando a coisa apenas profissionalmente. Eu não tinha atividade, não sou político, não tenho
não tinha pretensões nenhuma na época, mas fui trabalhar no gabinete do Augusto Pinochet. E lá nós reativamos a Chile Filme, com a linha dos cinejornais. Então lá nós reiniciamos as atividades da Chile Filme com a linha de cinejornais, né? E aí reativamos, mostrando o turismo, fui reativar a Ilha de Páscoa, porque o turismo da ilha, a divulgação estava totalmente bloqueada devido aos problemas políticos, né? E na época era difícil, a gente recebia muita ameaça de políticos contrários, né? Organizações secretas, organizações terroristas, que na época a gente era motivo de sequestro, de violência, e eu, na verdade, não suportei essa pressão. Tive uma saída de Santiago do Chile bastante dramática e não voltei, deixei todas as minhas coisas lá. A proposta era tinha um bom futuro, mas realmente a pressão política foi grande. Eu não tinha coragem de chegar no hotel e dar uma descarga. Tinha que vir o segurança, movimentar todo o telefone, descarga, as maçanetas, porque a gente tinha medo da explosão, porque a ameaça era constante. Até que começaram a ameaçar ligar aqui para Mococa, ameaçando a minha família. Eu achei que não compensava, porque eu não tinha nenhuma atividade política, a minha intenção era simplesmente profissional e ampliar minhas oportunidades profissionais. Então eu resolvi deixar tudo em Santiago do Chile e vim me fixar em Mococa. Passei pelo Palácio do Governo, onde trabalhei no período do Paulo Maluf. Aí ele saiu e eu não tive muita escolha. Meu pai já muito doente, minha mãe também, já velhos, morando aqui em Mococa, e eu resolvi assumir a família, porque daí minha família aqui é bem pequena, e eu então assumi. Resolvi, em vez de entregar em mãos de Deus, eu resolvi assumir. E estou aqui até hoje. Meu pai faleceu, minha mãe faleceu, estão enterrados aqui, e eu continuo na minha batalha. E aqui também tive várias atividades. Eu tenho o prazer de dizer que lancei o primeiro jornal impresso em offset, né? Nós passamos pela TV rodoviária, onde a gente criou o primeiro circuito fechado de televisão do interior, né, que tinha em São Paulo, foi Mococa, depois Campinas. E porque eu tinha que me fixar, ajudar minha família, então eu fui buscando criar oportunidades de trabalho para se manter no interior, perto da minha família. E aí a gente chegou a criar a TV Direta. A TV Direta, que hoje é a emissora que todo mundo assiste. A gente não teve a sorte de continuar no projeto, mas a gente lutou muito para que ela entrasse no ar. Gastei muitos equipamentos, né, para colocar, porque ninguém acreditava. Então também foi uma das primeiras repetidoras da TV educativa, a TV educativa do interior do Brasil. Eu acredito, falo isso com muito orgulho, porque acompanhei, tenho muitos amigos influentes, Brasília, São Paulo, e que me ajudaram a colocar a TV, que na ocasião ela entrou como TV comunitária. Aí, por interesses políticos local, ela passou a ser de propriedade particular. Mas a gente lutou bastante, está aí o fruto, está dando trabalho até hoje a muita gente, e a gente se orgulha disso. E hoje estou na área do agronegócio, onde já estou fazendo o 4º período e gosto muito da área. Eu acho que é uma
é uma tendência aqui no interior, é trabalhar com imagens né, nessa área, porque tudo que a gente assiste de filmes sobre técnicas de manejo, técnicas de plantio, tratamento de solo, climatologia, tudo, a gente assiste material que é tudo de clima do exterior, é tudo importado. Não, vamos produzir os nossos documentários, mostrar a nossa tecnologia no plantio, na produção animal, na climatologia, enfim, a gente está trabalhando nessa área, manipular imagens e é isso aí, a gente está tentando, lutando ainda com muita dificuldade e em plena período de Copa do Mundo, mas que a gente tem que se ater, né, com o desenvolvimento do nosso município, que carece de uma liderança política regional. Mococa sempre teve dependência de forças políticas de outras cidades, né? Já dependeu de Caconde, de Cajuru. Então é hora de Mococa se conscientizar e trabalhar e despertar para isso, que Mococa já teve um grande período de desenvolvimento, até no período do Lua Mato, aí daqui para cá não se tem nenhuma liderança realmente que busca o desenvolvimento social e econômico de Mococa. E eu acho que é bom pensar na hora de votar. Eu não estou fazendo daqui uma oportunidade para pedir votos, mas eu acho que a responsabilidade é nossa, que eu venho batalhando e sempre esbarra nos problemas políticos que bloqueiam o trabalho, que prejudicam o desenvolvimento da cidade, com a mentalidade ainda antiga, de uma elite. É hora de dar oportunidade a jovens, oportunidade a novas ideias, enfim, fazer crescer a nossa cidade, dar emprego, moradia para muita gente, porque esse é a maior segurança que uma família pode ter. É liberdade econômica e garantia de moradia, porque o emprego a pessoa corre atrás, ela procura se aperfeiçoar, existem bons cursos técnicos, mas precisamos de mais cursos de nível superior. E uma coisa que eu gostaria de lembrar, que é uma coisa que me marcou muito, né? A minha infância, minhas férias, era Mococa, Guaranésia e Guaxupé. E Mococa, e a gente pegava o trem em Nova Granada e ia direto, fazia baldeação em Campinas, e de Campinas, Casa Branca, Mococa. E aí aqui tinha um carro que levava a gente até Guaranésia, e que tinha os parentes aqui de Mococa. Então, um fato que é interessante, que eu não esqueço, que quem é da minha época, né, na época eu tinha aí ao redor de 10, 11 anos de idade, eu nasci em 44, estou com 70 anos. Então, a gente descia na estação, aqui em Mococa, e sempre era no entardecer. E chegava a estação sempre cheia de gente. E tinha um movimento de alegria. Eram pessoas jovens, pessoas que curtiam uma boa, momentos, né, de lazer, e ficavam olhando para a cidade. E a gente perguntava. E aí eles mostravam que de lá, da vista no pôr do sol, da estação, onde hoje hoje que se chama Barracão, ali a gente chegava e, olhando para a cidade, para o rumo da matriz, a gente via um fenômeno, né,
que era o sol que se punha atrás. Então as palmeiras imperiais, por toda a extensão, davam o efeito de um tapete que mexia, porque o sol ficava atrás e a gente não via as colunas, né, os troncos das palmeiras. E ali a gente passava muitas horas e era muito curioso, via muita gente de fora para ver esse fenômeno, né, que era a história do tapete do Aladim, que eles chamavam, né? E outra coisa, no jardim também a gente ia passear, tinha a Fonte dos Amores, mas uma coisa que marcou bastante também era no coreto, né? O coreto que em cima tem ainda até hoje a lira, e que sempre eles falavam, a lira não é só música, a lira é o dinheiro italiano, é o dinheiro árabe, então contava uma série de histórias. E lá, até hoje, ainda se vê os vestígios no centro do coreto, tinha a Rosa dos Ventos, e tinha fincado ali uma bandeira vermelha, que era o ponto da cidade, o ponto zero, o marco zero de Mococa. E nesse ponto zero tinha ali uma bandeira que marcava quantos quilômetros que se distanciava o município. E o corredor do jardim dividia exatamente a cidade em leste e oeste, né? Porque o sol nasce no leste e se põe no oeste. Então você tinha o norte, você na Rosa dos Ventos, você via e realmente é. E eles sempre falavam que a Lira é a constelação de Lira, que o rumo da Lira, que está no coreto, ela é voltada para a constelação de Lira, que é para a estrela Végas, que é no entardecer, que também é no pôr do sol. Então, esses fatos eu não esqueço, e quem é da minha idade, acho que conheceu essa época. E no jardim também, nós tínhamos as árvores, os arbustos, tinham figuras de animais, figuras de pessoas. Eu acho muito interessante. Isso podia ser resgatado, porque isso é turismo, isso é cultura, isso é entretenimento. Um outro fato também que a gente tem sempre que lembrar, que são experiências que são válidas, né? E que foi a produção do Cabeleira em Mococa. Aqui foi o grande período que a gente contou do Bar do Bexiga, que era uma referência. Os artistas eles iam dar shows na região, como Mazzaropi. Todos os artistas eles iam pernoitar, porque aqui tinha bons hotéis, né? E iam descansar, e eles iam para o Bar do... Era fim de noite, ia para o Bar do Bexiga. E ali, no período da produção do Cabeleira, então quem é da época sabe que tem muitas histórias, né? Passando pela boneca, que era uma figura da época, era uma figura feminina, que conheceu grandes figuras e grandes personagens mocoquenses e do mundo artístico. No período do Bexiga, o meu cunhado, que era o Alberto Donato, ele participou dos filmes, o cunhado, o Balacete. E na época o Hélio Souto foi o padrinho do casamento da minha irmã com o Alberto, que era o dono do Bar do Bexiga, e que participaram da produção do Cabeleira. Então é um fato muito interessante. Foi uma cerimônia católica ortodoxa, que a minha família, nós fomos batizados na igreja ortodoxa católica. Então casamento com todo o ritual, e o Hélio Souto, a esposa, participaram das festividades do casamento. Então é uma coisa que me marcou bastante também, foi o período da produção do Cabeleira. Então eu acho que isso é bom relembrar, né? Até as imagens com pessoas, com mocoquenses que participaram e que estão registradas, né, nos anais da história. E esse foi
os rápidos relatos da vida da gente, esse que a gente contou, e que, sei lá, a gente parou alguns momentos para contar um pouquinho da nossa história.